Ô, Ramon, sobre a lactose, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela, né? Porque ela é em alguns casos vilã, em outros casos ela é a É, queridinha. pois é, Do seu ponto de lactose é um vista assunto da indústria, né? O que que você fala sobre a lactose? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o A2A2. perfeito. Vamos lá. Lactose, falando em termos de composição, é um dos componentes que menos variam entre as espécies, que menos varia entre as espécies, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, o teor de lactose no leite de vaca, ele vai ser muito semelhante, tá, no leite de cabra e tudo mais. Diferente da gordura e da proteína, que ela tem uma variação muito grande, tá bom? Sim, Então, lactose, ela costuma ser padrão. Eu vou dividir a resposta aqui em duas vertentes, tá? Tecnológica e nutricional, tá bom? tá joia. É, a primeira delas é a questão tecnológica. A lactose é um carboidrato extremamente fundamental para a indústria, para a produção de derivados lácteos. Tá? Por que ela é fundamental? Que ela é a principal fonte, né, o principal nutriente de bactérias ácido-láticos, ou seja, daquelas bactérias que fermentam a lactose para a produção, por exemplo, de ácido lático e CO2. Onde acontece essa etapa de fermentação da lactose? Em praticamente todos os produtos lácteos, em queijos, em produtos fermentados. Eu só tenho iogurte graças à lactose. Enfim, então a lactose ela é um nutriente que está naturalmente presente no leite, que vai ser utilizado como fonte energética para essas bactérias. Tá? Então as Sim, bactérias que são adicionadas no leite durante o processamento, para gerar sabor, aroma, textura, dependem, grande parte dessas bactérias, da lactose, que é um carboidrato, que é um disacarídeo, na verdade, né? Formado por glicose e galactose, tá? Então, sem lactose, dificilmente eu teria essa variedade de produtos lácteos que ocorre. Lógico que existem outras fontes de nutrientes para micro-organismos no leite. Tem citrato, alguns outros componentes que também são importantes, mas em termos gerais, essa é a função da lactose. Tá? Em entendi. termos nutricionais, a lactose ela é um carboidrato importante para a nossa saúde também, não deixa de ser, tá? Só que por Sim, ser um disacarídeo, ele pode, em algumas pessoas, apresentar problema de digestibilidade. Porque, como eu falei, é um disacarídeo formado por dois açúcares simples, de glicose e galactose. Num ser humano que tem as enzimas lactase atuando de maneira normal, o que acontece? A pessoa bebe o copo de leite, o leite chega no trato digestivo e ele pega esse carboidrato que é complexo e quebra em dois. Consequentemente, fica fácil a absorção. Eu não tenho carboidrato com alto peso molecular. Então, o organismo consegue absorver de forma fácil. Qual que é o problema dos intolerantes à lactose? Ele não tem a enzima lactase. Ou ele não tem, ou ele não produz em quantidade suficiente. Tá? Então, o que acontece? Nessas pessoas, elas consomem um produto lácteo com teor de lactose alto, né? E simplesmente não consegue fazer a quebra desse açúcar. Então, a lactose, ela vai começar a se acumular no intestino e ela consegue absorver muita água também. Como sim. ela absorve muita água, ela causa inchaço, causa desconforto abdominal, diarreia. Então, esse é o principal relato das pessoas que têm intolerância à lactose. Existem alternativas, existem enzimas com enzima lactase que as pessoas consomem antes de consumir produtos lácteos, enfim. Mas a gente tem que deixar claro aqui, Sara, uma outra vertente, tá? O que acontece hoje em dia é que as pessoas elas estão criando moda falar mal do leite Do por leite. conta da lactose, né? Se você olhar hoje, tudo, as pessoas sempre falam em produtos sem lactose, sendo que elas não dizem de fato se a pessoa precisa ou não daquele produto, né? Sim, Eu não preciso deixar de consumir leite ou os derivados lácteos por conta da lactose, né? Se eu não tenho intolerância, eu posso consumir normalmente. Então, o que algumas pessoas fazem às vezes é confundir, achar que a lactose ela faz mal, mas faz mal para todo mundo. Na verdade, não. A sim. lactose ela faz mal para as pessoas que têm intolerância. Então, gente, quem não tem intolerância à lactose não precisa deixar de consumir produtos lácteos se for por esse motivo, tá? Pode continuar consumindo sem problema nenhum. Eu tenho, por exemplo, queijos maturados, eu tenho praticamente zero de lactose. Então as pessoas podem, Exatamente. né, falando de intolerante à lactose agora, ele tem outras alternativas para consumir produtos lácteos. Ele pode usar um queijo maturado, um parmesão, por exemplo.
dificilmente você vai ter lactose, que ele foi consumido durante a maturação. Eu tenho uma série de produtos já no mercado zero lactose. Então, a indústria tentou achar alternativas para essas pessoas. Para essas pessoas. Que as pessoas que não têm intolerância à lactose não precisam se preocupar com isso e não tornar isso um centro de discussão, muitas vezes, desnecessário para quem não deve. Porque muito se fala, lactose e glúten viraram vilãs, né? Todo mundo fala mal de lactose, fala mal de glúten, só que tem que ser destinado para as pessoas que de fato têm aquele problema, porque senão vira moda, né? Falar mal a respeito do leite por conta desse motivo. Então esse assunto tem que ser bastante discutido, né? Para não Discutido, gerar verdade. problemas. É verdade. Tem que haver esclarecimentos, né? Eu acho que a indústria tem essa responsabilidade aí de esclarecer, né, para o público, para o pessoal tem medo, né? Ah, não sei se eu posso comer, né, gente, né? A gente precisa esclarecer. O pessoal continuar comendo pizza, continuar alimentando aí, tô comendo um pãozinho com manteiga normalmente. Uma vez eu fui dar um curso e uma das alunas falou que ela deixou de consumir leite porque ela ouviu um médico falando que a partir dos 5 anos a gente deixa de produzir a enzima lactase, né? Aham. Só que assim, não faz sentido nenhum, né? Porque a enzima lactase, o nosso organismo, ele produz a vida toda desde que seja estimulado. Lógico, qual que é o grande problema? As pessoas escutam essas informações, acreditam que seja verdade, para de consumir leite. O que o organismo dessa pessoa entende? Não preciso mais produzir enzima lactase, vou deixar de produzir. Aí a pessoa, por algum motivo mais para frente, vai consumir algum Resolve. produto lácteo. Consome, passa mal e ela fala, tá vendo? É Sabia que a isso lactose faz mesmo. mal. Só que, na É, verdade, a né? lactose não faz mal. Ela deixou de estimular o organismo dela de produzir, né? Na verdade, se você continuar consumindo produtos lácteos e estimulando o seu corpo a isso, certamente você não vai ter problema de, falando em parâmetros normais, de deixar de produzir a enzima lactase, tá? Então esse é um Entendi. grande problema também. Ah, deixei de consumir porque falaram que faz mal, consumo mais para frente, passo mal. Tá vendo? A lactose faz mal. Falei que não pode consumir, aí começa a falar mal do leite. Aí a informação ela vai se passando, né, de pessoa para pessoa, em grupo de WhatsApp, em grupo de WhatsApp, e quando vê o leite está sendo colocado como vilão, só que ele não tem culpa muitas vezes dos problemas, né? É verdade.